No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um yakisoba extremamente saboroso, caprichado, com legumes al dente, textura perfeita do frango com temperos fáceis de encontrar, que você vai poder fazer aquele jantar especial para os seus amigos ou para impressionar quem você bem entender. Vamos seguir para o vídeo. Para fazer esse yakisoba você vai precisar de ingredientes muito simples, como o shoyu e também o óleo torrado de gergelim, que são os únicos itens um pouco mais difíceis de você encontrar. O restante é muito simples. A gente vai utilizar gengibre para trazer aquele gosto oriental também para o nosso frango. E os demais itens são muito fáceis de você encontrar no mercado. Você pode escolher aqueles que você bem entender. Brócolis, você vai usar repolho, você vai usar também cenouras, 2 cebolas e um item que eu acho que é importante trazer para vocês, que é indispensável, é um macarrão de boa qualidade. Eu gosto muito desse macarrão para yakisoba da Alfa, porque ele tem uma textura muito, mas muito parecida com os macarrões utilizados em restaurantes japoneses, tá? E esse macarrão, ele é saborosíssimo, isso é muito importante para você fazer um bom yakisoba, você ter um macarrão com um sabor bem marcante, tá? E aí eu utilizei também aqui um peito de frango inteiro. Esse aqui tá dividido em 2 partes e ele é aqueles congelados da Sadia e também fica muito bom se você fizer corretamente a parte de descongelar. Você vai precisar dividir o seu brócolis aí em floretes, né? Você vai cortar e vai deixar as florzinhas, né? Como se fossem as arvorezinhas, assim, do brócolis. E você vai precisar depois dividir esses floretes para que eles fiquem com tamanhos parecidos, né, de espessura, porque senão no processo de cozimento uns vão ficar crus e outros vão ficar cozidos demais. Tenta deixar o mais parecido possível. A cenoura você vai, óbvio, limpar, descascar e você vai cortar ela ao meio e depois cortá-la ao meio novamente e cortar em diagonal, tá? Esse corte é um corte muito utilizado para fazer yakisoba e ele também precisa estar bem parecidinho aqui a espessura para cozinhar tudo ao mesmo tempo e não ficar nada cru ou extremamente cozido, porque a gente precisa de textura no yakisoba, a gente precisa morder, né, esses legumes e senti-los numa textura agradável, nem muito cozida e nem muito dura também. E é só você ir cortando delicadamente, cuidado para não cortar o dedo, muito simples. O repolho, a gente vai tirar as partes que são muito duras do repolho, justamente por conta do cozimento, né? Então você tira essas partes, corta o repolho aí ao meio, e aí você corta novamente ao meio e corta em pequenas quadrados, né, em pequenos quadrados, para você poder conseguir pegar com o palito. Lembrando que o yakisoba eu gosto dele pedaçudo, por quê? Porque a gente precisa pegar com o palito. E se você faz pedaços muito pequenos, né, tanto dos legumes quanto do frango, fica ruim depois para você comer. A cebola a gente vai fazer pétalas, por quê? Porque a cebola ela precisa passar ali por um processo de cozimento e ela precisa também ficar de uma forma que você consiga pegar com um palito e desse jeito, gente, é um segredinho aqui, fica muito gostosa essa cebola. Ela puxa todos os sabores do molho e aí quando você vai comer, ela tá extremamente saborosa, não fica ardida nem nada do tipo. É uma surpresa, é uma técnica que eu gosto demais de utilizar essa cebola no yakisoba, porque ela traz um sabor diferenciado na hora que você tá saboreando todo o prato já pronto. Então é muito importante você também conseguir fazer as suas cebolas em pétalas, porque é uma dica muito especial. O frango, a gente vai cortar o frango picando em pedaços grandes. Vocês estão vendo que eu tô cortando o frango em pedaços grandes, ó. Eu tô fazendo cortes bem grandes, se você perceber. Por quê? Porque eu não gosto de frango pequeno no yakisoba, ó. A gente tem que pegar com palito. E às vezes o frango encolhe muito no processo de cozimento, principalmente esses frangos que já são congelados. Como você pode ver, é um frango muito bonito, mesmo sendo um frango congelado, mas é importante você fazer esse processo, tá? De cortar certinho, tudo do mesmo tamanho. Eu vou utilizar o gengibre cortado grosseiramente numa panela com óleo para ele começar a saborizar esse óleo, tá, gente?
É muito simples de fazer, como vocês podem ver. Eu não nem descasquei, não precisa nem descascar o gengibre. Pode colocar ele inteiro mesmo. E aí você vai adicionar o frango. Você vai temperar do seu gosto. Eu gosto de temperar com sal, né? Bastante sal. E também eu uso pimenta do reino nesse processo. Como vocês podem ver, eu ainda não estou utilizando o óleo, né, de gergelim torrado. Precisa ser o torrado, tá, gente? Porque ele tem um segredinho que eu vou mostrar para vocês. E aí não tem segredo. Você vai aqui dourar o seu frango até ele ficar com essas crostinhas, tá? É muito importante dourar muito bem esse frango para ele pegar bem o gosto do gengibre e dos temperos, certo? Isso é muito importante. Aí você reserva esse frango e na mesma panela agora a gente vai fazer o cozimento dos legumes. Um pouquinho de óleo e aí eu vou colocar as cenouras porque são os itens aqui que são mais resistentes na hora do cozimento. Eles são a cenoura é muito dura, então você precisa cozinhar a cenoura primeiro. Então eu vou colocar a cenoura, vou dar uma refogadinha bem rápida nela, bem assim, para dar uma seladinha. E aí eu venho em seguida colocando, né, as cebolas. Por quê? Porque a cebola ela traz aqui um gosto muito especial e ela cozinhando junto com a cenoura, ela faz um processo também de pegar uma cor bonita, tá? Ó, deixa tudo bem do mesmo tamanho, é muito importante estar tudo do mesmo tamanho. Eu tinha ali uma cebola que estava tudo junto, né, as pétalas, e eu fui separando. E aí você vai colocar essa cebola e essa cenoura para cozinhar e você vai abafar por um tempinho aí, uns 2 minutinhos. Passou os 2 minutinhos, você vai adicionar o brócolis, que também é um pouquinho duro. Você vai mexer, né, para conseguir aí espalhar os temperos, colocar um pouquinho de água, bem pouquinho, gente. Eu não coloquei assim quase nada de água e vou deixar esse brócolis cozinhar, tá? Depois eu acrescento também o repolho, vou dar uma mexidinha. Agora vem o pulo do gato, você vai colocar Ajinomoto, tá? Que é o glutamato de monossódio, para você trazer também esse realce, esse umami para esses legumes. Vamos fazer o molho. Você vai precisar de um potinho de 250 ml de shoyu para 400 ml de água, tá, gente? Ó, como vocês podem ver, é um molho muito tranquilo de fazer, tá? Você vai colocar 2 colheres de sopa agora de amido de milho, né? A famosa maisena. E esse é o molho, é a base do nosso molho, tá? Terminando de cozinhar, você vê que tá tudo al dente, não deixa cozinhar para ficar mole, tá, gente? É al dente. Aí você vai vir e acrescentar o frango, tá? Aqui dentro dessa panela, já com os legumes cozidos al dente, tá? Dá uma misturada só para misturar todos os sabores, né? Pegar todos os sabores aqui. Como tá tudo cozido, você vai adicionar agora esse molho. Não se preocupa que o molho ele vai estar bem líquido agora no momento que você entrar. Eu ainda coloquei um pouquinho de água ali, uns 100 ml de água para completar 500 ml e depois que entrar em processo de fervura ele vai engrossar bastante, tá? E é importante não engrossar muito, tá, gente? O molho não pode ficar também parecendo um mingau, tá? Por isso, só 2 colheres cheias de amido de milho. O molho vai ficar nessa consistência e você agora vai seguir as instruções e vai cozinhar seu macarrão em 5 minutos, tá? Depois disso, você vai lavar o macarrão e você vai fritá-lo. Lava o macarrão, gente, é importante tirar o amido que fica em excesso no macarrão, porque senão ele fica rançoso. Você vai fritar esse macarrão e aí você vai adicionar agora todo ali o molho que você fez com os legumes e o frango. Olha que bonito que fica. Fica muito chamativo. Eu tô usando a mesma frigideira que eu fritei o macarrão para fazer aqui a montagem do prato, ó. Ficou muito bacana. E agora vem a finalização, que é com o molho ali de gergelim torrado, óleo de gergelim torrado. Você vai colocar esse óleo de gergelim torrado e vai ficar extremamente saboroso, com um perfume inigualável. E aí é só você servir. Eu tô servindo numa cumbuquinha muito bacana, oriental. E é só você servir e apreciar esse maravilhoso yakisoba aqui do nosso canal. Bom, gente, vocês gostam de dica de comida? É aqui mesmo o local que vocês vão aprender pratos deliciosos. Não se esqueçam de se inscrever.